A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal para trazermos o comentário da lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 2, de 12 de abril do ano de 2020. E agradeço a presença, mesmo que remota, de forma virtual, de cada um que está dando atenção ao comentário no dia de hoje. Certo? A nossa lição de hoje, ela traz como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É a lição de número 2 do nosso trimestre, nosso novo trimestre, segunda lição do trimestre, certo? E o texto áureo está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a nossa verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe, ela está baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, e os versos de 9 a 14. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora, que é uma linguagem mais simples e de forma mais inteligível para cada um de nós, ok? Mas os irmãos têm liberdade de acompanhar em suas Bíblias ou na própria revista que traz a leitura bíblica em classe ou na sua Bíblia. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, que diz assim: Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Verso 9 diz: Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Verso 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E, quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Verso 14, encerrando a leitura bíblica em classe. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa lição de hoje ela está dividida em 3 tópicos e traz como objetivo geral esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E os objetivos específicos, conforme cada um dos 3 tópicos, traz o seguinte: primeiro tópico, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. 2, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E 3, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então a introdução da nossa lição. Nesta lição nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. O tema da lição fala justamente sobre esse assunto, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E nós vamos ver, a partir do estudo da carta de Paulo aos Efésios, que nós não somente fomos salvos, mas Deus nos coroou com inúmeras bênçãos que jamais nós poderíamos ter imaginado que poderíamos desfrutar, ok? Esse é o tema da lição de hoje. Vamos ver
o que Paulo traz para nós aí, nesse primeiro capítulo da carta aos Efésios, sobre essas bênçãos que Deus concedeu àqueles que, através de Jesus, se aproximaram do Senhor pela fé. Bem, iniciando a nossa nova posição em Cristo, ok? A nossa antiga posição era como filhos da ira, vivendo segundo as paixões infames, segundo os desejos da carne. E agora nós estamos numa nova posição. É isso que Paulo vai explicar aí no capítulo 1 e capítulo 2 da sua carta aos Efésios. E a nossa revista traz como primeiro subtema do ponto 1 a doxologia, né, que ele vai expor aí nos versículos 1 e 2, na abertura da carta, uma expressão de louvor a Deus. Se os irmãos acompanharem aí, nas suas revistas, né, traz a definição de doxologia, que é uma manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos, como Deus seja louvado, aleluia, e alguns hinos também que são expressos nas páginas tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, ok? Agora um detalhe, a doxologia ela não pode vir desassociada da verdadeira adoração, ela exige adoração, ok? Nós vamos ver aí, principalmente no Novo Testamento, as doxologias no geral, elas terminam com a palavra amém, ok? Tanto Pedro quanto Paulo, nas suas cartas, louvaram a Deus em determinadas expressões. Certo? Então, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Essa palavra bendito significa digno de louvor. Ele merece ser louvado, merece ser adorado. Ou seja, quando alguém expressa louvor e adoração a Deus, está fazendo algo que é próprio para a pessoa de Deus. Ele merece e deve ser adorado. E na sequência, até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Então, Paulo aí, do versículo 3 e 4, todo o capítulo 1, na realidade, Paulo vai, ao longo dos versículos, trazendo expressões de gratidão, louvor e adoração ao nosso Deus. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, certo? Paulo ele vai usar a própria teologia para reconhecer a bondade, o amor, a misericórdia e a soberania de Deus e todo o seu poder sobre o universo. E ele usa uma expressão que se repete, para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Ou seja, tudo quanto Deus faz, e tudo quanto Deus fez, e tudo quanto Deus fará, é para louvor da sua glória, para louvor da sua graça. Ok? Como diz lá Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus, ele merece ser louvado por suas obras maravilhosas e benignas. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. É uma santa referência, é uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o seu Filho. Ok? Então, Paulo ele adora a Trindade no primeiro capítulo da carta aos Efésios. E nós podemos até entender essa expressão de louvor e adoração de Paulo, porque ele vai falar de mistérios que foram revelados. Então, ao conhecer esses mistérios, Paulo não consegue fazer outra coisa a não ser adorar, glorificar e bendizer a Deus. E aí ele trata, no primeiro capítulo, das bênçãos espirituais, né? Que obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Elas vêm diretamente de Deus, do céu, para aqueles que creram em Jesus e se converteram a Cristo. Então, essas pessoas, elas são objeto das bênçãos espirituais de Deus. E está dividido aí nos versículos quais são essas bênçãos espirituais. A primeira delas está no versículo 4 do capítulo 1.
nós fomos predestinados para sermos filhos. Ok? Antes nós éramos filhos da ira. Em João 8,44, Jesus diz que aqueles que andam, né, contra a palavra de Deus, aqueles que andam em seus pecados, Jesus disse que têm por pai o diabo. Certo? Então nós saímos dessa posição de filhos da ira, de filhos do diabo, para sermos filhos de Deus. E Paulo está usando a expressão nos predestinou, ou seja, antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu para sermos seus filhos. Então a primeira bênção espiritual que aí aparece. A segunda está no versículo 5. Nos fez agradáveis para si. O pecado nos afasta de Deus e nos impede de poder agradar a Deus da forma que Ele merece. E o próprio Deus, aí é que está a bênção espiritual, o próprio Deus que nos fez agradáveis a Ele mesmo, por sua soberana vontade, graça, bondade e misericórdia. Então, a segunda bênção espiritual, Ele nos fez agradáveis a si. Nos remiu por meio do sangue de Cristo. Nós estávamos perdidos, os nossos pecados nos encaminhava para a condenação eterna, mas Ele nos remiu, nos resgatou através do sangue do seu Filho. Outra bênção espiritual. Outra bênção espiritual também no versículo 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Ele nos recebeu, certo? Nós que estávamos afastados de Deus, que não poderíamos jamais nos aproximar dele, o próprio Deus nos aproximou através de seu Filho Jesus, através da sua vontade redentora, salvadora. Revelou-nos a palavra da verdade, outra bênção espiritual. Compreender a Sagrada Escritura, certo? Que é algo que vem diretamente do céu, esse entendimento das Escrituras, da sua palavra. Então é uma bênção espiritual você poder abrir a Bíblia Sagrada e entender o que Deus quer falar ao seu coração através daquele texto. Mais uma bênção espiritual. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Quando nós fomos salvos, nós recebemos um selo do Espírito Santo da promessa que vai ser tratado no último tópico da lição de hoje. E mais uma bênção espiritual, por fim, ainda garantiu a validade da promessa. Ele não somente nos selou, mas deu uma garantia de que a promessa que Ele nos fez de vida eterna, de poder estar na sua presença para sempre, essa promessa foi garantida, foi dado de Deus uma certeza de que nós vamos desfrutar da promessa da vida eterna. Ok? Então todas as bênçãos procedem de Deus. E conforme Paulo vai mostrar aí na carta aos Efésios, nós podemos ver a ação da Trindade agindo para trazer a salvação a todos aqueles que estavam perdidos. Primeiro, o Pai, ele planejou essa redenção. O Filho realizou pagando o preço no Calvário. E o Espírito Santo é aquele que aplica a salvação no nosso coração, na nossa mente, e assume o controle da nossa vida para que possamos andar em novidade de vida. Certo? Então essas bênçãos que nos conduzem a exclamar juntamente com Paulo: bendito seja Deus. Ele é digno de ser louvado pela operação do seu poder, por sua bondade e seu amor. Então nós entramos numa nova condição, a partir do momento que fomos salvos, uma nova condição. A expressão em Cristo. É importante ressaltar, deixar bem claro, que essas bênçãos espirituais, elas só podem ser recebidas pelo ser humano se for em Cristo. Não há outra forma, religião, modelo de culto, não há outra oportunidade que qualquer que seja para que o ser humano possa receber essas bênçãos, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que Deus faz com que o seu sol ele venha brilhar sobre ímpios e justos. E da mesma forma, a chuva. Mas essas bênçãos espirituais só podem ser aplicadas na vida humana, no ser humano, se for na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então significa que nós somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da pessoa amada de Jesus, em função, em decorrência da obra que ele realizou ali no Calvário.
E essa nova condição relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Né? Como Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, eis que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Ok? Então essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da vida em Adão, escravizada pelo pecado. Certo? Então, desse modo, nós não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso nós podemos desfrutar dos benefícios advindos dessa redenção que aconteceu em Jesus Cristo. Ok? Finalizamos então aqui o primeiro tópico, a nossa posição em Cristo. Vamos agora dar início ao segundo tópico, que traz como tema uma vida cristocêntrica neste mundo. Certo? Então, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. Então, Paulo ele fala da revelação do mistério. Né? A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Está lá no versículo número 9, ok? Então, ele sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, ok? Quando a palavra de Deus usa essa expressão mistério, e principalmente Paulo, que usou por mais de uma vez no Novo Testamento, o mistério revelado, ele usa também lá em 1 Coríntios capítulo 15, certo? Então, esse mistério que estava oculto, esse mistério que foi revelado, Paulo ele bem conhecia as religiões de mistério do século I, que elas ensinavam que determinados iniciados ou um grupo seleto de pessoas conheciam os mistérios das divindades, dos seus deuses, e as demais pessoas eram totalmente ignorantes em relação a essas informações. Certo? É como se eles fossem escolhidos para ter toda a sabedoria e conhecimento além daquilo que está disponível ao ser humano. Mas Paulo aqui está dizendo que essa revelação é algo que só Deus sabe, não há outra pessoa que saiba, só Deus sabe aquilo. E em determinado momento ele resolve tornar claro. Claro para quem? Para todos aqueles que se aproximam de Jesus por meio da fé. Não é para um grupo exclusivo, mas a revelação de Deus, ela vem primeiramente para a sua igreja e depois para o próprio mundo através da igreja na pregação do Evangelho. Então, essa revelação, esse mistério que Paulo diz aí, que foi revelado, ou seja, estava oculto para os santos do Antigo Testamento, ninguém sabia que Deus ia agir dessa forma, que Deus tinha esse propósito para a humanidade. Nós vamos ver nas lições de número 6 e 7 que esse mistério que Paulo revela chega ao ponto de unir judeus e gentios na mesma fé, fazendo com que os gentios fossem participantes de todas as bênçãos que Israel também participa, ok? Então, esse mistério que estava oculto, ou seja, a própria igreja que estava oculta aí desde a eternidade, e que os santos do Antigo Testamento não tiveram conhecimento, nem imaginavam que poderia acontecer coisa semelhante, Paulo diz aí que Deus revelou através de Jesus Cristo, ok? Então, o mistério foi revelado a cada um de nós. Ok? Então essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Deus, na sua soberania, ele resolve fazer determinadas coisas e nós não podemos questionar. Pelo contrário, devemos agradecer e louvar ele, porque tudo quanto Deus faz é bom, visando o nosso benefício, visando a nossa salvação. E ele usa também a expressão a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Ou seja, esse mistério que Deus está revelando, que é salvar ambos os povos, judeus e gentios, e gerando a partir daí a igreja, tudo isso vai ser direcionado para a pessoa amada de Jesus Cristo.
tudo quanto Deus está fazendo, tudo quanto Deus fez, foi para que a natureza, o universo em si, fosse resgatado, e esse resgate culmina na pessoa de Jesus, certo? Todas as coisas vão apontar para a pessoa de Cristo. Jesus passa a ser o centro do universo, e tudo quanto acontece através da operação de Deus vai encaminhar todas as coisas criadas para a pessoa amada de Jesus Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Então, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo, ok? Então, todo o malefício que aconteceu no universo por causa da queda de Adão, em Jesus Cristo vai ser restaurado. Deus está reparando o problema que aconteceu no Éden em Jesus Cristo. E como o pastor Douglas, comentarista do trimestre, bem exemplifica aqui, deixa bem claro na lição, isso não tem nada a ver com o universalismo, com a conotação universalista. Que quer dizer o quê? Que no final todos vão ser salvos. Os universalistas dizem que até no fim Satanás vai ser salvo. Não é isso que Paulo está querendo dizer. O que Paulo está querendo dizer é que Jesus agora ele assume todo o controle do universo e ele vai alcançar a humanidade através da salvação. Mas nós podemos entender pela Bíblia Sagrada e nas próprias cartas de Paulo que a salvação está condicionada ao arrependimento e fé em Jesus Cristo. Quem não se aproximar de Jesus através do arrependimento e da fé não pode ser salvo. Ok? Pois bem, então finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja. Ok? E também reinando sobre o universo. Então, a dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempo, tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Essas duas palavras gregas são bastante interessantes. A palavra cronos, nós podemos dizer que é a nossa palavra para tempo, que é regido por estações, por contagem de dias, meses e anos, minutos, segundos, horas e assim por diante. É o tempo cronos, é o tempo que decorre passando momento após momento. Agora, quando Deus usa a palavra kairos, o kairos ela aponta para Deus, o tempo de Deus. Que esse tempo de Deus, na realidade, é o tempo da oportunidade. É o tempo em que Deus resolve colocar a sua vontade para ser executada de acordo com aquilo que ele predeterminou. É o momento adequado, o momento oportuno. Quando Deus age, não há efeito colateral. Tudo quanto Deus faz, no seu tempo, é perfeito. Às vezes nós queremos que seja no nosso tempo, mas o importante é que seja no tempo de Deus, porque no tempo de Deus é um momento em que tudo que ele projetou executar vai acontecer de forma perfeita e sem desvios. Então, essa plenitude dos tempos aponta para Cristo, quando todo o universo for rendido aos pés do Senhor e ele passa a governar o mundo, então essa plenitude dos tempos vai acontecer. Ou seja, quando o plano de Deus para a eternidade for concretizado na pessoa amada de Jesus Cristo. E o ponto 3 do segundo tópico diz louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, a igreja. Paulo muda do pronome nós, que ele vinha tratando no texto, e passa a usar o pronome vós, ok? Isso acontece lá nos versículos de número 13, 12 e 13. No 12 ele diz, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Ou seja, judeus esperavam o Messias. Certo? A expressão lá no Novo Testamento aponta o Messias. Então, os judeus primeiramente receberam essa revelação. Ok? Aqueles que esperavam em Cristo. E aí ele muda agora no versículo 13 e diz, em quem também vós estáis.
Ou seja, os gentios foram recebidos também dentro desse plano eterno de Deus que estava em Cristo Jesus. Ok? Pois bem, então, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, ou seja, a promessa agora vem sobre judeus e gentios. Ele vai tratar disso muito bem no capítulo 2, lá a partir do versículo 10, verso 11, dessa carta aos Efésios. Ok? E ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Paulo dá uma confirmação, a certeza que tudo isso é para glória e louvor do Senhor. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também leva outros a fazer o mesmo, ok? Então, esse propósito de Deus de nos salvar para o louvor da sua glória traz também embutido o usar das nossas vidas para que outras pessoas também sejam alcançadas e passem a adorar ao verdadeiro e único Deus. Então nós somos agente dessa transformação, agente da transmissão dessa mensagem com o objetivo final de levar todos a glorificar o Senhor nosso Deus. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Ou seja, Deus, através da sua soberania, fez um plano de resgate e esse plano vai ser executado na íntegra e o objetivo final é a sua adoração, o seu louvor, a sua exaltação. Vamos então para a última parte da nossa lição, o terceiro tópico que traz como título o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus. A primeira divisão do tópico 3 diz o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Ou seja, toda pessoa que, alcançada pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, tem a fé gerada em seu coração através da pregação do Evangelho, certo? E essa fé o conduz ao arrependimento de pecados e na crença na pessoa amada de Jesus Cristo, essa pessoa recebe um selo, ok? Que esse selo, para a cultura do século I, da Palestina, nos dias dos apóstolos, esse selo era um sinal de propriedade, certo? A pessoa colocava o selo e se indicava que aquele objeto ou até uma própria pessoa fazia parte, era posse daquele que era o dono do selo, ok? Selos eram colocados também em cartas, ok? O rei usava seu sinete para lacrar uma carta e somente a pessoa que tivesse autorização poderia quebrar aquele selo e assim por diante. Então havia o selo que era um sinal de propriedade e posse. No sentido que Paulo está usando aqui no capítulo 1 da sua carta aos Efésios, ele está dizendo que o receber o Espírito Santo é um sinal de que nós estamos recebendo esse selo de Deus, ou seja, Deus está dizendo que nós somos dele, nós passamos a ser propriedade peculiar do Senhor, ou seja, nós passamos a ser de Deus, propriedade de Deus, deixamos de ser escravos do pecado para agora ser posse de Deus, escravos agora não do pecado, mas de Jesus Cristo, e isso para nós é motivo de honra, de glória e exaltação. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 9, ele trata esse assunto, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, no momento da conversão, da salvação da pessoa que creu em Jesus, essa confirmação vem através do Espírito Santo que vem como selo sobre a nossa vida, dando a certeza no nosso coração, na nossa mente, de que agora nós somos de Deus. Então nós fomos selados por Deus para a salvação. E o maligno não pode, a partir de então, nos tocar. Então a Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça
e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo tem essa tripla função de convencer o pecador dos seus pecados, da justiça que há de vir e do juízo. Mostrar a justiça que aponta para Jesus Cristo e o juízo vindouro. Ok? Então, e o que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Ou seja, além de nos selar, o Espírito Santo agora vai mudar o nosso viver para que na nossa vida, no nosso comportamento, nossos pensamentos, emoções, sentimentos e decisões, seja expresso o fruto do Espírito que está lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Bem, e a segunda parte, né, desse último tópico, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda a primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Quando ele usa a expressão semítica, são os descendentes de Sem, que basicamente são os povos ali da região da Palestina, ok? Árabes, judeus, ok? São da linhagem de Sem, o terceiro filho de Adão, ok? De Noé, perdão, corrigindo, Sem, Cão e Jafé. Então, os semitas foram os responsáveis pelo povoamento ali da região da Palestina, ali no Oriente Médio. Então, quando ele usa a expressão semítica, ele quer se referir justamente a isso. E esse penhor, né, que Paulo está usando aqui, era um termo comercial no mundo grego, que as pessoas, quando faziam algum negócio, eles davam uma garantia de que aquele negócio seria honrado. Seria como se fosse um adiantamento. Nos contratos de imóveis atuais, né, as pessoas fazem um calção, que é um adiantamento de 1, 2 ou 3 parcelas referente aos valores do contrato de aluguel daquele imóvel. É um adiantamento. Uma comparação simplista seria isso. A vinda do Espírito Santo para o nosso viver, para morar e habitar em nós, é como se fosse um adiantamento de Deus. Ele está dizendo para nós que ele vai cumprir a promessa e que o Espírito Santo já é um indicativo de que essas bênçãos espirituais, das quais Paulo trata no capítulo 1, já estão sendo garantidas através desse penhor, desse arrabon, esse adiantamento da promessa, da garantia da execução da promessa que ele fala aí no capítulo de número 1, verso 14. Ok? Então, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Ou seja, é uma certeza de que Deus está salvando aquela pessoa. A pessoa está recebendo a vida eterna. Vale salientar que isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta. Claro que nós devemos demonstrar, através da mudança da nossa vida, do nosso comportamento, que nós fomos alcançados por essa salvação. Ninguém que recebeu o penhor do Espírito Santo anda neste mundo da forma que costumava andar antes de conhecer Jesus Cristo. Ele passa por uma transformação, uma novidade de vida. Vai ser tratado isso a partir do capítulo 4, 5 e 6 dessa carta aos Efésios. Mas o fato é que esse penhor não nos exime de buscar a santificação e obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Bem, encerramos aqui e vamos para a conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Então, o resgate da humanidade e o resgate de toda a natureza. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele trata dessa questão da redenção da natureza. Ele diz que a própria natureza geme e espera o momento de ser resgatada. Nós também gememos juntamente com a natureza, porque nós esperamos o dia da nossa redenção final. Já estamos salvos, nossos nomes estão no livro da vida
estamos nos esforçando para andar em santidade aqui nessa terra, mas o nosso desejo é estar com Cristo para sempre na glória, quando lá iremos desfrutar para sempre de todas essas bênçãos espirituais que foram tratadas na lição de hoje. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Deixe aí o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que poderia ser edificado por ela. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito e deixe seus comentários. Qualquer dúvida, contribuição ou até mesmo se você discordar de alguma coisa que aqui foi falada, fique à vontade. Nós estamos aqui prontos para ouvir as suas sugestões, críticas, ok? Louvando a Deus por sua vida, por a sua infinita graça sobre a nossa casa e família. Amém.